Olá, a gente começa agora o Papo com o Editor, programa de entrevistas do Broadcast Político. É a primeira edição do ano e o nosso convidado de hoje é o deputado federal Pedro Campos. Eu estou aqui com o repórter Vitor Ohana, sou Luci Ribeiro. A gente vai conversar aqui um pouco sobre política, um pouco sobre reforma ministerial, sobre vários temas que estão aí no dia a dia da política em Brasília, né, e no Brasil. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Luci. Obrigado, Vitor, a todos que fazem Agência Estado. Estou à disposição aqui para a gente poder conversar com vocês. Antes de fazer a minha primeira pergunta, deputado, eu só quero fazer uma breve apresentação do senhor. O senhor foi eleito pela primeira vez em 2022, acaba de ser eleito líder da bancada do PSB na Câmara dos Deputados. No ano passado, o senhor compôs aí o grupo de trabalho da reforma tributária, tem 29 anos e é irmão do prefeito João Campos de Recife. Então, vamos conversar. A primeira pergunta que eu quero fazer é sobre o ambiente na Câmara para a criação de novos tributos. O novo presidente, Hugo Mota, tem falado que não há clima para a criação de novos impostos, de novos tributos. E a gente sabe que vem aí uma proposta para isso, junto com a isenção aí do imposto de renda, o governo precisa apresentar uma proposta de compensação tributária. E com isso vem criação de novos tributos. O senhor concorda que não há clima para a criação de tributo novo nenhum? Acredito que não existe clima na sociedade brasileira e também no Congresso, nem de criação de novos tributos, nem de elevação da carga tributária. Eu acho que são dois pontos que estão colocados. E foi exatamente com essas premissas que foi aprovada a reforma tributária do consumo. Foi uma reforma que, pelo contrário, diminuiu tributos, diminuiu a quantidade de impostos e manteve a carga tributária. Tinha como premissa de que a carga tributária não poderia subir, ou seja, o que o brasileiro paga de imposto, independente de qual tributo seja, ele não poderia subir. Agora, o que está sendo discutido é fazer uma reforma tributária na renda, e acredito que essa reforma tributária na renda, ela também deve seguir essa mesma premissa, de não ter a criação de novos impostos e de manter a carga tributária. Agora, o que é que vai ser preciso fazer? Reequilibrar essa carga tributária, porque hoje a gente tem uma tabela do imposto de renda que assim, era para ser progressiva, mas que ela só vai de 2.000 até 4.000 a progressividade, chega a ser ridícula a progressividade da tabela do imposto de renda, e a proposta do governo federal gira em torno de subir a faixa de isenção para 5.000, ou seja, quem ganha 5.000 reais não teria que pagar mais imposto de renda e aumentar a alíquota para quem tem rendas acima de 50 mil. É isso que o governo já adiantou e também criar um mecanismo, porque o que é que acontece? Muitas vezes essas pessoas que ganham acima de 50 mil, elas têm renda a partir de fontes de renda que não são tributadas. Então, não é que exista um imposto novo. O que acontece existe o imposto de renda, mas o imposto de renda ele incide sobre o salário, mas ele não incide sobre, por exemplo, a distribuição de dividendos. Então, aquela pessoa que ganha mais de 50 mil só de dividendo, ele não paga nada, ele paga menos imposto de renda do que uma pessoa de 5 mil. Quem está pagando o imposto de renda é a empresa, é o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, existe no mundo inteiro o entendimento de que é importante também você tributar os dividendos. Isso deve ser feito diminuindo o imposto que é pago sobre o lucro, ou seja, o imposto que a empresa paga, mas deve-se garantir que também tenha essa tributação. Então, resumindo aqui, não se discute imposto novo, não se discute aumentar a carga tributária, a discussão é distribuir melhor essa carga tributária e, eventualmente, a incidência dos impostos que já existem sobre alguns tipos de rendimento. Agora, deputado, tem algo também que o presidente da Câmara tem dito em relação à reforma da renda e a outros projetos do governo, no sentido do foco no corte de despesas. A gente teve agora a aprovação de um pacote fiscal, mas o presidente da Câmara tem dado atenção à necessidade de realizar cortes e sugerido, né, em entrevistas para que se haja uma compensação por meio do corte de gastos públicos.
O senhor vê clima tanto na Câmara, mas também dentro do PSB para aprovar novos cortes de gastos e, eventualmente, discutir uma compensação para a reforma da renda por meio dessa via? Eu acredito que sim. Eu digo isso porque a bancada do PSB votou majoritariamente a favor dos projetos que foram apresentados no final do ano passado em relação a cortes de despesa. Então, em geral, a bancada do PSB votou a favor dos projetos que foram apresentados. E o que o governo está propondo em termos de corte de despesa para esse ano são temas que também têm a simpatia se não da maioria, mas de boa parte da bancada do PSB, como, por exemplo, a questão dos super salários do poder público, então, de olhar todas essas verbas indenizatórias que existem hoje, que hoje elas fogem do teto salarial, que é o salário do ministro do STF, e identificar o que dessas verbas indenizatórias deveria ser cortado para caber dentro do teto. Então, isso é uma linha que, inclusive, deputados do PSB, como a deputada Tabata Amaral, já apresentou projeto em relação a isso. A mesma coisa em relação à questão da previdência própria dos militares, e aí, quando a gente fala militares aqui, é das Forças Armadas, são os militares federais, né? No caso do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e não as polícias militares. Então, também tem dentro da bancada um sentimento de que é possível sim fazer alterações em relação a alguns privilégios que existem dentro das Forças Armadas. Então, respondendo à questão, existe sim esse caminho de se fazer essa compensação e esse ajuste a partir do corte de despesas. Até porque o grande caminho para se alterar a carga tributária não é fazer uma reforma tributária, é discutir o tamanho do Estado. Né? Você não diminui carga tributária simplesmente dizendo eu vou baixar os impostos. Porque se você continua gastando a mesma coisa, você só vai fazer se endividar, gerar inflação, gerar uma série de coisas negativas de um Estado que não consegue pagar as suas próprias contas. Então, o caminho, se realmente é o desejo da sociedade reduzir carga tributária, tem que reduzir também o tamanho do Estado. Se for reduzir o tamanho do Estado, a defesa do PSB é que essa redução se dê nos privilégios, se dê nas distorções que existem dentro do Estado, e não uma redução que seja feita cortando benefícios, auxílios para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que dependem daquilo para viver. Mas a posição do presidente Hugo Mota é perfeita. A gente, para fazer redução da carga tributária, tem que reduzir despesa. O que dá para fazer mantendo a carga tributária é equilibrar melhor quem paga mais e quem paga menos. Deputada, agora falando de reforma ministerial, né? Essa reforma está sendo falada, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer nos próximos dias, e tem a possibilidade do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é do PSB, perder o Ministério da Indústria, né? Conforme aí as apurações que a gente tem, né? As informações de bastidores. E aí, nesse caso, o PSB ficaria só com o Ministério do Empreendedorismo na esplanada dos ministérios. Como é que o senhor vê essa possibilidade de mudança aí, de o PSB perder o MIDIC e deixar o Alckmin realmente só na vice-presidência? O vice-presidente Alckmin tem contribuído muito com o governo, tanto como vice-presidente como ministro. É preciso ser dito que, dentro da redução do desemprego e do crescimento econômico, que são os dois principais indicadores econômicos do governo Lula, quando você consegue ter quase 7% de crescimento nesses 2 primeiros anos e o desemprego cair para o mínimo histórico da série histórica do IBGE, em torno de 6% de desemprego, tudo isso passou muito pelo crescimento da indústria. A indústria do Brasil cresceu o dobro do que a média global. E, obviamente, muito desse trabalho e desse resultado é fruto da liderança do vice-presidente Geraldo Alckmin à frente do Ministério da Indústria e do Comércio. Então, na minha visão, ele vem fazendo um grande trabalho, ele vem contribuindo muito com o governo e qualquer mudança dentro do governo deveria ser feita com a lógica de o governo poder entregar mais resultados, se comunicar melhor com a sociedade e se aproximar das pautas da sociedade. Por isso que eu não vejo com bons olhos
a mudança dentro do Ministério da Indústria e do Comércio, porque é um ministério que tem mostrado resultado, esse resultado está aparecendo, o povo está vendo o resultado que está sendo feito. Então, é muito melhor você fazer uma reforma ministerial pensando em como entregar mais resultado, do que uma reforma ministerial que esteja com outro vetor e com outra diretriz de realização. E o vetor, mas qual seria esse outro vetor que o senhor enxerga? Seria para acomodar novos aliados, para compor para 2026? Porque o vetor A que o senhor gente, defende é o assim, vetor das entregas de resultados, mas o que está sendo na sua cabeça não é isso que está acontecendo, assim, pelo menos nos bastidores. a gente não tem uma reforma ministerial feita, então não tem como a gente falar de uma reforma ministerial que não aconteceu. Muitas das discussões que acontecem na imprensa são de questões de acomodação política e governabilidade. A nossa visão é de que o foco de uma reforma ministerial do governo, faltando 2 anos para o término do governo, seria de entregar mais resultado, de poder aproximar o governo da população, melhorar a avaliação do governo junto à sociedade, e não uma reforma que dialogue apenas com a política e não dialogue com a sociedade. Agora, isso a gente está falando em cima da especulação que está sendo feita e não em cima da reforma, porque a reforma, como foi dito, ainda não foi apresentada. Certo. E em relação à possibilidade do ex-presidente Arthur Lira de entrar no governo federal por meio da esplanada dos ministérios, há uma discussão sobre se ele executaria um papel melhor sendo ministro do governo ou estando dentro da Câmara dos Deputados e eventualmente tendo um poder de articulação com o Centrão. O senhor acha melhor para o governo que ele esteja no ministério ou que ele permaneça na Câmara dos Deputados fazendo algum tipo de trabalho? Não sabemos se ele poderia ser um aliado do governo, atuando apenas como deputado, mas talvez haja esse cálculo também, né, de que ele possa estar junto do governo. Gostaria de perguntar como é que o senhor vê a possibilidade do futuro do ex-presidente Arthur Lira, tendo essa possibilidade que ele vá para o ministério ou fique na Câmara. Acredito que o presidente Arthur Lira é um deputado com muita experiência, que conseguiu, à frente da presidência da Câmara, apesar das divergências de posição ideológica que eu tenho com ele, ele sabe disso, conseguiu fazer um trabalho importante, inclusive aprovando a reforma tributária, que era uma demanda histórica da sociedade brasileira e que, desde a ditadura militar, que não existia uma grande mudança dentro dos impostos do consumo. Então, essa capacidade de articulação, a capacidade também de olhar e enxergar pautas importantes do país é algo que marcou a presidência do presidente Arthur e que eu acho que ele tem condição de continuar contribuindo com o Brasil, quer seja como deputado, quer seja no ministério. Isso é uma decisão que vai caber ao governo e a ele entender se existe esse alinhamento e essa sinergia, até porque o próprio presidente Arthur Lira vem dizendo na imprensa que ele só entraria no governo se ele entender que existe uma sinergia do que ele pensa para o futuro com o que o governo pensa para o futuro. Eu acho que isso é importante e até uma declaração importante também por parte dele, de dizer que ele só vai entrar no governo se ele estiver alinhado com o caminho que o governo pretende colocar para o futuro do Brasil. Deputado, agora falando um pouquinho aqui de futuro aqui, a política brasileira tem trazido aí alguns nomes, né, algumas pessoas da nova geração, dentre elas o seu irmão João Campos, né, reeleito aí prefeito de Recife, e um dos pontos altos da gestão dele é a forma de se comunicar com a sociedade, né? O que que o senhor acha que ele tem a ensinar, a gestão dele tem a ensinar ao governo federal, que está aí passando por desafios justamente nessa área de comunicação? Acho que tem alguns desafios que o governo federal vem enfrentando nessa área. Um é da forma que eu já vejo uma mudança importante no que vem sendo feito. As redes sociais
hoje tem um peso muito forte dentro da comunicação, e a maneira de se comunicar na rede social não é a mesma maneira que você se comunica na rádio, que não é a mesma maneira que se comunica na televisão, né, nem a mesma maneira do jornal impresso. Então, acho que existe uma questão de forma que tem sido ajustada dentro da comunicação do governo e já vem dando resultado. A gente tem uma grande coisa que é a capacidade de comunicação do presidente Lula, que é uma pessoa que tem uma comunicação muito direta com a população, fala a língua do povo, tem propriedade quando fala as coisas, mas é lógico que isso precisa estar colocado dentro da forma das redes sociais. E a outra questão é do próprio conteúdo, que eu acho que esse é um desafio que o governo também está enfrentando para esses próximos 2 anos, porque o governo disse muito bem nos primeiros 2 anos a que veio. Veio para reconstruir um Brasil que estava esgaçado, né, do ponto de vista do desmonte das políticas públicas, veio para garantir a democracia, que também estava ameaçada, tendo em vista não só os atos do 8 de janeiro, mas a decisão do presidente Bolsonaro de não reconhecer o resultado das urnas, e veio para retomar esses programas sociais e o crescimento econômico. Isso aconteceu nos 2 primeiros anos. A gente viu uma consolidação maior da harmonia entre os poderes, a gente viu o crescimento econômico, a retomada de programas sociais. O governo precisa comunicar o conteúdo dos 2 anos para frente. Né? É a pergunta que o povo faz diante também de alguns desafios que têm surgido, principalmente em relação ao ajuste das contas públicas e da inflação. Né? Qual é a resposta que o governo vai dar para frente? Eu acho que essa é a grande questão de conteúdo. E é lógico que o trabalho que o João vem fazendo aqui no Recife, em termos de comunicação, ele é muito bom, tanto no conteúdo como na forma, e por isso ele tem sido usado como exemplo para o que está sendo feito no governo federal. Em O relação presidente a... Lula. Ah, Perdão. desculpa, Pode Vitor, ir, pode ir. pode ir. Não, só Não, completando essa história da comunicação direta do presidente Lula, né? Hoje ele está retomando as viagens aí pelo país, ficou um tempo sem poder viajar por questão de saúde, né? E hoje ele retoma. E isso está dentro dessa estratégia maior. Faz diferença mesmo o presidente viajar tanto assim pelo Brasil? Faz diferença, até porque a gente vive num tempo que o discurso e a prática têm que estar muito alinhado. Então, um governante próximo do povo, ele não consegue comunicar isso se a prática não for isso. Né? E Lula tem um histórico de luta ao lado da população, principalmente de quem mais precisa, e precisa fazer o governo dele estar próximo e ele mesmo, né, na agenda, no diálogo, no contato direto. Isso é muito importante. Eu acho que ele acerta sim quando retoma essas viagens. Não pôde, nos últimos tempos, fazer isso por conta de questões de saúde também, que são naturais. essa questão da comunicação é muito importante, deputado, não só para o governo se comunicar com a população, mas também para ele poder se reeleger em 2026. Há uma discussão sobre o campo progressista ter apenas o presidente Lula como candidato mais forte, mas sobre a necessidade que esse campo possa lançar outros nomes para a disputa do Palácio do Planalto. O PSB teria um nome, na sua opinião, para se lançar nessa disputa? Como é que o senhor vê a possibilidade, por exemplo, do próprio vice-presidente Geraldo Alckmin ter essa possibilidade de ser um nome para esse campo que hoje tem apenas o presidente Lula para disputar contra o ex-presidente Bolsonaro e candidatos associados? O nome do PSB para a eleição de 2026 é o presidente Lula, que graças a Deus está bem, está com saúde, está disposto e animado para seguir trabalhando pelo Brasil. O senhor vê com preocupação essa falta de novas lideranças para disputar o Palácio do Planalto em 2030, por exemplo, quando o próprio presidente Lula não poderá mais se reeleger caso ele venha a ter um mandato em 2026 novamente? Eu acho que muitas vezes se falou sobre essa dificuldade de renovação de quadros e essa questão. Eu acho que hoje isso não é tanto um problema. Eu acho que tem sim pessoas boas de várias idades de juventude diferente, desde a da geração do próprio ministro Haddad, do ministro Camilo, até uma geração intermediária que também tem alguns outros ministros que já foram ex-governadores e que têm
experiência, até também a gente chegar nessa geração mais jovem, de João, da própria Tabata, de outras lideranças jovens do campo progressista, que com certeza vão ajudar muito o Brasil no futuro. Então, hoje eu vejo que esse cenário de renovação, apesar de ser uma queixa comum, né, aquele assunto que virou recorrente, mas na prática existem sim bons nomes, existem bons quadros que estão surgindo no campo progressista também. Mas sabe uma avaliação que eu gostaria de ter do senhor também, deputado? É porque a gente viu nos últimos dias que a aprovação do governo caiu. E é claro que a gente já pautou aqui os desafios na comunicação, mas eu gostaria de perguntar para o senhor qual a sua avaliação em relação a eventuais outros problemas que o governo tenha para poder conseguir se reconduzir ao Palácio do Planalto em 2026. Recentemente, o próprio presidente do PSD, Gilberto Kassab, fez críticas ao governo, dizendo que ele não teria condições de se reeleger se a eleição fosse hoje. O presidente Lula rebateu, dizendo que ainda falta tempo, mas falta tempo relativamente, porque muitos políticos já estão em estado de campanha em 2025 e a eleição é ano que vem. O governo está falhando em alguma outra área que não seja apenas a comunicação? E o senhor concorda sobre essa dificuldade do governo de se reconduzir ao Palácio do Planalto no ano que vem? O desafio inicial é essa questão da comunicação, principalmente para frente, né? Dizer o que é que vai ser feito para frente e qual é o caminho que o governo vai marchar unido nesses próximos 2 anos. Eu acho que esse é um grande desafio. É lógico que tem áreas dentro do governo que poderiam mostrar mais. Eu não digo nem que estão falhando, mas que poderia ter mais resultados, mais avanços. A gente vê, por exemplo, de novas políticas públicas que tenham sido implantadas pelo governo. A gente vê um excelente caso, que é a questão do pé de meia, que eu acho que muito bom, né, como política pública de garantir a permanência dos estudantes no ensino médio, mas como novidade é uma das poucas coisas dessas grandes políticas que possam ter surgido nesse governo. Então, é fato que em outras áreas poderia se ter mais coisas sendo feitas. Agora, em geral, é um governo que precisou escalar uma montanha de diversas políticas públicas que estavam destruídas, sucateadas e uma série de questões que era natural nesses 2 primeiros anos em relação à atuação do presidente Lula. E um outro ponto que é importante também o governo ter um ponto de atenção é em relação à questão da economia em si. E quando a gente fala da economia, a gente tem crescimento nos 2 primeiros anos acima da expectativa do mercado, a gente tem desemprego numa faixa recorde em relação à série histórica. Agora existe, desde o final do ano passado, uma inflação que está acima do teto da meta. Essa inflação tem fatores relacionados à política econômica e fiscal do governo, tem fatores externos também. É importante que seja dito que, por exemplo, o dólar que pressiona a inflação também, ele tem a influência de fatores externos, como a própria eleição do Trump, e a questão da inflação dos alimentos, que é o que tem pesado mais no bolso das pessoas, também tem a influência de fatores externos, como as questões climáticas e de safra, que acabam afetando o preço dos alimentos. Mas, independente de onde vem a construção dessa inflação acima da meta, existe uma inflação acima da meta que o governo deve tratar dessa questão, até porque a inflação é algo que pesa no bolso dos brasileiros e que gera uma insatisfação quando você vai no supermercado uma semana depois e o preço das coisas estão mais caras, o carrinho volta mais vazio, tudo isso gera uma insatisfação. Acho que esse é um dos grandes desafios que o governo tem que enfrentar, tem enfrentado isso com a política fiscal, que é importante, com corte de despesa, e tem que enfrentar também especificamente essa questão da inflação dos alimentos de outras formas, porque essa não tem relação tão direta com a questão da política fiscal. Deputado, falando de economia, a reforma tributária ainda precisa aí de alguns passos, né, para concluir a sua regulamentação e tudo mais. Quais são os desafios para esse ano? Como é que o Congresso pode atuar para realmente fazer isso sair do papel? Tem um desafio ainda em relação à reforma tributária do consumo, que é a aprovação do PLP 108. Eu fui parte do grupo de trabalho, que ele cria o comitê gestor e cria as regras
da unificação do IBS, né, que vai ser o imposto exatamente que vai servir para estados e municípios, juntando aí o ICMS, o ISS e outros impostos de estados e municípios. Esse é um ponto fundamental da reforma, porque é importante que esse comitê gestor ele sirva como alguém que vai fazer o casamento do IBS com o CBS, porque a gente criou um imposto em uma reforma dual, onde se resumiu 5 impostos em 2, que foi a CBS, que é nacional, e o IBS, que é dos estados e municípios, e a gente quer que esses dois caminhem juntos. E o comitê gestor vai ter um papel importante na definição das regras, dos julgamentos administrativos e da maneira como esse imposto, o IBS, vai ser implantado, e ele precisa dialogar com o CBS, que é administrado pela Receita Federal. Então, esse é um ponto importante, está no Senado o texto, eu imagino que ainda no primeiro semestre deve ser aprovado, tanto no Senado como também as alterações na Câmara, e se inicia essa implantação. E sobre a reforma tributária, vai ser preciso entrar na reforma tributária da renda, que a gente já falou aqui no começo da entrevista, mas a reforma do consumo ela é importante, até porque a maior parte dos impostos que o Brasil cobra é sobre o consumo, 40% do que as pessoas pagam de imposto é sobre o consumo, mas a reforma da renda ela tem o seu valor, apesar de ser uma tributação menor do que a do consumo, porque é na renda que a gente pode fazer justiça tributária. Né? A gente até faz algum exercício ali de cesta básica de imposto zero, de cashback de imposto, mas ali é muito pequeno o que você pode fazer de justiça tributária dentro da tributação do consumo, porque no fim do dia todo mundo vai lá comprar o arroz, vai comprar o feijão, vai comprar a carne, vai comprar os itens que recebem imposto sobre o consumo, e você tem como fazer pouca justiça tributária. Já na renda, você tem pessoas no Brasil que têm rendas de centena de milhar ou de milhão, e tem pessoas que não têm nem uma renda possível ali para sair de casa e conseguir ter o que comer. Então, é na reforma da renda e nos impostos da renda que é possível aumentar essa justiça tributária, e por isso que é tão importante que seja feita esse ano também a reforma do imposto de renda. A alíquota padrão de 26,5% sofreu algumas alterações, houve cálculos que mostraram que essa alíquota pode ser um pouco maior depois da aprovação da regulamentação da reforma tributária no ano passado. Eu gostaria de perguntar para o senhor qual é o nível de preocupação que o senhor tem em relação à manutenção da alíquota padrão e se a população pode crer que essa alíquota padrão não vai ser bem maior do que a esperada. Eu acredito que a alíquota padrão ela vai variar nessa faixa de 26 até 28. Há quem diga que os cálculos estão muito otimistas, outros dizem que os cálculos estão pessimistas, mas eu acho que a discussão importante em relação a essa questão da alíquota padrão é dizer ao povo brasileiro que a reforma tributária do consumo ela foi feita com a manutenção da carga tributária. Então, o que é que mexe nessa alíquota padrão? É os incentivos que são dados a setores específicos. Se você cria regra específica para determinado setor, se você cria regra de isenção, por exemplo, da cesta básica, se você cria regra de cashback ou regra de alíquota reduzida para bares e restaurantes, tudo isso acaba sobrecarregando a alíquota comum, a alíquota padrão. Então, não é que você esteja aumentando o imposto, você está mexendo na distribuição desses impostos, e o que aconteceu no Congresso foi que diversos incentivos foram dados, e alguns, na minha visão, faziam sentido e eram necessários, como, por exemplo, a questão da cesta básica e do cashback, e outros são questionáveis se eram necessários ser dados. O fato é que cada um desses incentivos acaba sobrecarregando a alíquota de quem não tem esses incentivos e acaba fazendo com que a gente tenha uma alíquota que deve variar nessa faixa de 26% a 28%. E, por último, é preciso ser dito que já é uma alíquota alta, porque, como eu disse, 40% dos impostos que a gente cobra no Brasil são sobre o consumo. O Brasil já tem um dos impostos sobre o consumo mais altos do mundo. E por isso era natural que, quando você unificasse todos esses impostos, mantendo a carga tributária, você tivesse uma alíquota alta. Você só está botando luz num problema que já existia. Né? Não é um problema novo que está sendo criado. O Brasil tem um problema de cobrar muito imposto sobre o consumo. Uma última pergunta, deputado. Em relação às emendas parlamentares, o Supremo Tribunal Federal, via ministro Flávio Dino, que era um quadro do PSB, tem dado decisões que desagradam os parlamentares.
tem suspendido a execução das emendas parlamentares por conta de falta de transparência. O presidente Hugo Mota, ao tomar posse, falou sobre o princípio de não intromissão de um poder no outro, disse que a praça não é apenas de um poder, é de três poderes, e muitos parlamentares interpretaram aquilo como um recado ao judiciário, inclusive com o próprio presidente Hugo Mota sugerindo um sistema de transparência para o judiciário. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor tem concordado com essas falas do presidente Hugo Mota, se o senhor acredita que houve intromissão de um poder no outro e se o senhor também acha que deve ser instituída uma plataforma de fiscalização dos recursos também do Poder Judiciário. A nossa Constituição prevê a independência e a harmonia entre os poderes. Essa previsão da harmonia já é um recado de que a independência plena, completa, ela é impossível, porque você tem zona de sombreamento, tem coisas que existem ali, por exemplo, o controle da constitucionalidade. Tem controle de constitucionalidade que é feito no próprio Legislativo, tem controle de constitucionalidade que é feito no Supremo, e várias outras questões que acabam tendo sombreamento. Quando existe essa disputa entre os poderes de quem é que deve dar a última palavra em relação a determinados assuntos, aí a gente precisa voltar na Constituição e recorrer à harmonia. Eu acho que é isso que precisa ser feito. Eu acho que o presidente Hugo Mota tem toda a disposição do diálogo em relação a essa construção de soluções para o caso das emendas parlamentares, e a gente espera também que o Supremo Tribunal Federal também tenha esse entendimento da importância do diálogo e do entendimento do que é o instrumento da emenda parlamentar e do que é possível se fazer em termos de transparência. Eu acho que isso é fundamental, e o nosso desejo é que esse instrumento avance sim na transparência e no equilíbrio de como essas decisões são tomadas. Deputado, muito obrigada. A gente vai encerrando por aqui a nossa conversa. O canal continua aberto quando o senhor quiser voltar para conversar sobre esses temas e outros temas. A gente está aqui. Obrigada, Vitor Ohana, que dividiu essa conversa comigo, ao Cláudio da Luz, que fez a ponte técnica e a ponte remota, e até um próximo papo com o editor. Muito obrigado.